O que será que conecta os mais altos escalões da política brasileira, o sistema financeiro e até o crime organizado? Bom, nesta análise a gente vai tentar desenrolar o fio dessa meada, uma teia bem complexa de escândalos que, segundo as investigações, parece unir todos esses mundos. Vamos começar com um número para a gente ter uma ideia da dimensão do problema. 41 bilhões de reais. Essa é a estimativa do prejuízo deixado por um banco que simplesmente faliu, o que forçou o maior resgate da história do Fundo Garantidor de Créditos. A pergunta é, como isso pôde acontecer? Para a gente entender como se chegou nesse ponto, vamos seguir um roteiro. São 6 etapas-chave, começando, claro, pela quebra do banco. Então, a nossa história começa em novembro de 2025. Foi quando o Banco Central do Brasil decidiu liquidar o Banco Master, uma instituição financeira que até então vinha crescendo num ritmo impressionante. E olha só, embora o Banco Master representasse uma fatia bem pequena do sistema financeiro, menos de 1%, o estrago foi enorme. A quebra impactou diretamente 1.600.000 clientes. Muitos deles, claro, foram atraídos por promessas de lucros altíssimos, que pareciam bons demais para ser verdade. Então, fica a pergunta: como um banco que parecia tão bem-sucedido desmoronou desse jeito? Os investigadores dizem que não foi só má gestão, não. Foi um esquema muito bem arquitetado. A investigação aponta para uma triangulação financeira que era, no mínimo, engenhosa. O dinheiro saía do banco, passava por empresas de fachada e por fundos de investimento e depois voltava para os beneficiários finais, escondendo completamente a sua origem. Segundo o Banco Central, só nesse ciclo foram desviados cerca de 11 bilhões e meio de reais entre 2023 e 2024. E para pagar os retornos altíssimos prometidos aos primeiros investidores, o que o banco supostamente fazia? Usava o dinheiro que entrava de novos clientes. Isso tem nome, né? É a característica clássica de um esquema Ponzi. E como toda pirâmide, uma hora ela desmorona, que foi o que aconteceu quando o dinheiro novo parou de entrar. Mas claro, as fontes sugerem que um esquema dessa magnitude não opera no vácuo, precisaria de algum tipo de proteção. E é exatamente aqui que a história fica mais profunda e entra na esfera do poder político. As investigações apontam para um bloco político muito poderoso, conhecido como Centrão. A suspeita é que figuras-chave como Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre e Antônio Rueda teriam dado o suporte institucional e a estabilidade que eram necessários para que essas operações financeiras continuassem, sem maiores problemas. Com o suposto apoio político, a próxima pergunta é óbvia. Como um sistema desses poderia escapar do radar da justiça? E é aí que o foco da investigação muda para o Supremo Tribunal Federal, o STF. O ministro Dias Toffoli foi designado relator dos casos que envolviam o banco. Acontece que o papel dele nesse processo começou a ser alvo de um escrutínio intenso. Essa suspeita de parcialidade ficou tão forte que alguns senadores decidiram agir. Eles pediram formalmente ao Procurador-Geral da República que investigasse o ministro, alegando um possível conflito de interesses por causa das conexões dele com o caso. E no centro de todas essas conexões, segundo as fontes, existe um local, o Tayaya Resort. Uma propriedade de luxo, descrita como um ponto de encontro discreto longe dos holofotes de Brasília, para políticos, juízes e empresários. E é aqui que a teia de conexões fica ainda mais densa e francamente impressionante. Pensa só, o resort tem laços familiares diretos com o ministro Dias Toffoli, e ele foi comprado através de um fundo de quem? Da Reag Investimentos, a mesmíssima operadora financeira apontada como peça-chave na fraude do Banco Master. E se tudo isso já não fosse grave o suficiente, a história nos leva agora para a camada mais profunda e, sem dúvida, a mais perturbadora de todas, segundo as fontes. O elo mais alarmante é este. O mesmo fundo da Reg que estruturou a compra do resort é também suspeito de ter ligações com um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, a maior organização criminosa do Brasil. E não para por aí. As fontes também relatam a existência de um piloto supostamente ligado ao PCC, que também prestava serviços de transporte para figuras-chave dessa rede, como Antônio Rueda e Danilo Trento. A hipótese que se desenha com base no que foi levantado pelas fontes é a de uma simbiose muito perigosa. De um lado, o eixo político-financeiro, que forneceria o capital e a proteção em alto nível. Do outro, o crime organizado, que garantiria a logística segura para o transporte de valores e de pessoas. Diante de alegações dessa magnitude, a pergunta que fica é: e aí? Como é que as instituições brasileiras estão respondendo a tudo isso? Bom,
Um dos principais desdobramentos é um pedido formal que chegou ao Senado Federal. Um pedido para abrir uma ampla comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar justamente essas conexões. E a base legal para esse inquérito é muito clara. O pedido da CPI afirma que a imunidade da profissão de advogado não pode, de forma alguma, servir como um escudo para atividades criminosas. É um argumento que mira diretamente no coração das operações que estão sendo investigadas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental no final. Essa teia de conexões que as fontes apresentam revela uma falha isolada de algumas instituições, de alguns maus elementos? Ou será que aponta para algo muito maior, uma captura sistêmica do Estado? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da integridade das nossas instituições.